Olá! Se você é estudante de letras, de linguística ou simplesmente se interessa por esses assuntos, seja bem-vindo. Esse é o segundo vídeo sobre o conceito de acarretamento, uma das relações semânticas entre sentenças. No vídeo anterior, nós vimos a definição de acarretamento como uma relação do tipo parte e todo. O conceito de acarretamento é o seguinte: se a veracidade de uma sentença A leva necessariamente à veracidade de uma sentença B, então A acarreta B. Hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Primeiro, para que serve acarretamento. Segundo, quais são os tipos de acarretamento. Primeiro, para que serve? Para que serve identificar acarretamento entre as sentenças? A gente tem que saber que acarretamento simplesmente faz parte do conhecimento real dos falantes de uma língua. Isso faz parte do conhecimento semântico que os falantes têm dentro das suas mentes. É um processo normal de inferência que não é ensinado, as pessoas não são treinadas para perceber isso, elas simplesmente fazem essas relações. Portanto, identificar esse fenômeno é compreender alguma coisa sobre o funcionamento da mente humana. Em segundo lugar, nós usamos muitas vezes esse fenômeno como um tipo de diagnóstico para descobrir outras propriedades da linguagem. Por exemplo, se a gente pegar duas sentenças muito parecidas, como João viu Pedro sair e João viu que Pedro saiu, essas duas sentenças parecem ser exatamente iguais, parecem ser sinônimas, parecem ter o mesmo significado, só que se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que elas não têm exatamente os mesmos acarretamentos. Portanto, elas não têm exatamente o mesmo significado. Uma frase como João viu Pedro sair acarreta que João viu Pedro, acarreta que João viu o evento de Pedro sair e acarreta que João viu a saída de Pedro. Mais uma frase como João viu que Pedro saiu não acarreta que João viu Pedro. Não acarreta que João viu o evento de Pedro sair. Nem acarreta que João viu a saída de Pedro. João pode ter visto simplesmente o resultado da saída. Ele pode ter simplesmente percebido depois de algum tempo que o evento aconteceu. Então isso mostra que essas duas frases, apesar de serem muito parecidas entre si, elas têm propriedades semânticas diferentes. O que significa que uma frase infinitiva, como Pedro sair, não é exatamente a mesma coisa que uma frase finita, como que Pedro saiu. Logo, através do acarretamento, a gente está descobrindo propriedades semânticas que precisam, inclusive, ser explicadas. Por que essas frases são assim? Por que elas têm esses significados diferentes? Ok? Além desse fenômeno específico, há vários outros para os quais se usa a noção de acarretamento para que a gente descubra propriedades, para que a gente descubra como é que um fenômeno funciona ou não. Bom, o segundo ponto do nosso vídeo de hoje é falar sobre dois tipos de acarretamento, que são chamados na literatura de acarretamentos para cima ou para baixo. O primeiro tipo de acarretamento, o acarretamento para cima, na verdade é o caso mais normal de acarretamento. Muitas vezes não é nem classificado como para cima, simplesmente é definido como acarretamento simplesmente. Que são os casos como a gente viu no último vídeo. Ou seja, se a gente tem três frases como Maria viajou para São Paulo e Maria viajou de carro para São Paulo, existe uma relação de acarretamento entre essas três frases. Que relação é essa? A relação é de que Maria viajou de carro para São Paulo, acarreta que Maria viajou para São Paulo e acarreta que Maria viajou. Então 12 acarreta 11 e acarreta 10. E 11 acarreta 10. Então é impossível que 12 seja verdadeira e 11 seja falsa. É impossível que 12 seja verdadeira e 10 seja falsa. É impossível que 11 seja verdadeira e 10 seja falsa. Então as relações de acarretamento são essas. Se nós tentarmos representar esses três tipos de sentenças em uma espécie de gráfico ou uma relação de conjuntos, a gente poderia representar mais ou menos assim. Dê uma olhada. O que a gente está tentando fazer aqui é o seguinte. Imagine que o círculo vermelho representa todos os eventos de viajar. O círculo azul representa todos os eventos de viajar para São Paulo, que são um subconjunto dos eventos de viajar. E o círculo verde representa todos os eventos de viajar de carro para São Paulo,
que são um subconjunto dos eventos de viajar para São Paulo e dos eventos de viajar. Se nós colocarmos Maria dentro do círculo verde, como estando em um evento de viajar de carro para São Paulo, então a gente tem a seguinte situação. Se ela está dentro desse subconjunto, necessariamente ela também está dentro dos outros superconjuntos. Então isso significa que nós temos um acarretamento que é do subconjunto para o superconjunto. Ou seja, é impossível que alguma coisa esteja no subconjunto e não esteja no superconjunto que abrange esse primeiro subconjunto. Então é um acarretamento para cima, é um acarretamento que nós dizemos que é na direção do superconjunto, na direção do subconjunto para o superconjunto. Esse é o caso mais normal e mais corriqueiro de acarretamento. Só que existem situações em que acontece exatamente o inverso, e esses são os casos de acarretamento para baixo. São pouco falados na literatura em português sobre o assunto, mas são muito úteis e muito falados na literatura em inglês sobre semântica. Então, se nós pegarmos os mesmos exemplos de 10 a 12 e nós colocarmos uma negação, por exemplo, nós vamos ter as frases: Maria não viajou para São Paulo e Maria não viajou de carro para São Paulo. E a pergunta agora é: há acarretamento entre as sentenças? Qual é? Se vocês repararem direito, os acarretamentos se invertem nessa sentença. A sentença 15, Maria não viajou de carro para São Paulo, não acarreta que ela não viajou para São Paulo. Ela pode ter viajado de avião. Então 15 pode ser verdadeira e 14 pode ser falsa. Da mesma maneira, 14 pode ser verdadeira, ela pode não ter viajado para São Paulo, mas 13 ser falsa, ela pode ter viajado para o Rio de Janeiro. Então o acarretamento agora não é de 15 para 13, o acarretamento é o contrário. É de 13 para 15. 13 acarreta 14 e acarreta 15. Se Maria não viajou, então necessariamente ela não viajou para São Paulo. E necessariamente ela não viajou de carro para São Paulo. Então o acarretamento se inverte nessa situação. Notem bem então que a gente tem relações opostas. Entre de 10 a 12, o acarretamento é da direção de 12 para 10. E de 13 a 15, que são as versões negativas das mesmas sentenças, o acarretamento é de 13 para 15. Se nós colocarmos isso na mesma representação de conjuntos e subconjuntos, nós vamos ter uma situação desse tipo. Os três conjuntos que nós já tínhamos colocado no gráfico, só que Maria agora está fora do conjunto maior, ela está fora do círculo vermelho, ela está fora do evento de viajar. Ela não está em nenhum evento de viajar, esse Mzinho aqui para marcar que ela está fora. Logo, se ela está fora do círculo vermelho, se ela está fora do conjunto maior, ela também está fora de todos os subconjuntos. Então a negação funciona de modo invertido, ela inverte a direção do acarretamento. O acarretamento deixa de funcionar do subconjunto para o superconjunto e passa a funcionar do superconjunto para o subconjunto. Isso acontece também com outros tipos de situações, mas a negação é o exemplo mais claro em que isso acontece, e é uma diferença que existe entre tipos de acarretamento e que é usado também como modo de identificar propriedades semânticas entre as sentenças, entre os fenômenos das línguas. Ok? Então, se esse vídeo foi útil para você, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais informações sobre linguística, sobre letras e sobre a linguagem.